Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Hoje eu vou trazer a primeira parte dos meus favoritos para o Oscar 2021. Vamos então começar com os curtas de ficção. O meu favorito é o israelense White Eye, seguido pelo palestino O Presente e depois de Dois Estranhos, disponível na Netflix, The Letter Room, com Oscar Isaac e Feeling True. No geral, é uma seleção bastante irregular. O israelense White Eye, para mim, está muito acima dos demais, ainda que eu goste bastante de O Presente. Já Dois Estranhos e The Letter Room são bem mais ou menos. O primeiro aproveita um mote conhecido de filmes como Feitiço do Tempo para protestar contra a morte do George Floyd, enquanto o segundo traz uma ótima atuação do Oscar Isaac em uma boa trama. Porém, os dois sofrem com a duração excessiva, tem mais de 30 minutos, e você sente na reta final que muita coisa podia ter sido deixada pelo caminho, e eu acho que com 20 minutos você resolvia os dois muito bem. Já Feeling True, esse é difícil, é um filmezinho de lição de moral, de mensagem engrandecedora, que no final das contas se revela um filme bem mais ou menos. Em melhor som, eu quero que O Som do Silêncio seja o vencedor. O segundo lugar fica com Greyhound, seguido por Mank, Soul e Relatos do Mundo. É inegável que o som é um fator fundamental para a imersão sensorial do público em O Som do Silêncio. Ele vai situando muito do processo traumático de perda de audição e de como o protagonista vai se adaptando ao mundo. É realmente um dos melhores trabalhos dos últimos anos do setor. Porém, eu também queria fazer uma menção honrosa para Greyhound. O filme do Tom Hanks é bem morno, mas o design de som, todo o trabalho do setor é excelente, ajuda demais na construção de tensão das sequências de ação. Agora é a vez de trilha sonora, em que eu votaria facilmente em Soul. Minari seria o vice, acompanhado na ordem por Mank, Relatos do Mundo e Destacamento Blood. Eu fico com o Soul porque para mim é uma trilha que consegue ter um ecletismo impressionante. Nas sequências de Nova York você tem o jazz rápido, moderno, cheio de improvisos do Jon Batiste, enquanto o Atticus Ross e o Trent Reznor fazem da trilha do pré-vida algo com muita batida eletrônica, bem experimental e que se casam muito bem no decorrer da história. Falando também do Atticus Ross e do Trent Reznor, vale destacar também a ótima trilha de Mank, que remete aos noir dos anos 40, e também, é claro, a trilha do Bernard Herrmann em Cidadão Kane. Por fim, eu recomendo depois desse vídeo escutar aqui no YouTube a trilha de Minari. Para mim, o Emile Mosieri, eu acho que é assim, se eu estiver errado, me desculpa a pronúncia dele. É uma trilha muito bonita, porque ela consegue trazer uma tensão aliada à melancolia, que são constantes no filme do Lee Isaac Chung. É muito bonita, vale a pena você escutar. Já em canção original, a minha torcida vai para Her, de Fight For You, de Judas e o Messias Negro. Eu também não ficaria triste com a vitória de Speak Now, de Uma Noite em Miami, e até Yossi, de Rosa e Momô. Já Husavik, de Eurovision, e Hear My Voice, de Os Sete de Chicago, ficam nas minhas últimas posições. A batida soul da música, ecoando os anos 70, e a letra da Her, de Fight For You, convocando a resistência, para mim são sedutoras demais para torcer totalmente para ela ganhar esse Oscar. Porém, o Leslie Odom Jr. em Speak Now tem a melhor interpretação de uma canção das 5 indicadas desse Oscar. E também seria uma forma de você premiar Uma Noite em Miami, que para mim foi um filme bastante esnobado nessa temporada de premiações, e claro, reconhecer o talento do Leslie Odom Jr., que está muito bem no filme, mas não vai ganhar em ator coadjuvante, e também vale ressaltar que o cara está num momento extraordinário, vide todo o sucesso
de Hamilton. Já Yossi casa bem sim com o filme, com a história da produção da Netflix. Porém, eu realmente só vou torcer para ele vencer por conta da Diane Warren e também da Laura Pausini. Mank é o meu favorito para levar design de produção. Logo depois viriam Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Tenet e Relatos do Mundo. Aqui tem uma briga bem pesada. Mank e A Voz Suprema do Blues reconstituem com brilhantismo as épocas de seus filmes, com uma riqueza de detalhes e na construção pesada daqueles universos em que gravitam os personagens. Já o design de produção de Meu Pai é fator fundamental para criar o labirinto sem saída na mente do protagonista e também do público. Apesar de eu sempre gostar de filmes contemporâneos em categorias como design de produção, que quase sempre ficam para filmes de época ou filmes de fantasia, aqui eu vou ter que abrir uma exceção e não vou torcer para o Meu Pai. Afinal de contas, Mank tem uma recriação daquela Hollywood, daquela Los Angeles dos anos 40, impressionante. Especialmente a reimaginação da casa do William Randolph Hearst, que foi fundamental para a criação da atmosfera do clássico Cidadão Kane. Em direção de fotografia, o meu favorito é Nomadland, seguido por Mank, Relatos do Mundo, Judas e o Messias Negro e Os Sete de Chicago. Aqui não tem como ser diferente do Joshua James Richards, de Nomadland. É curioso como ele amplia o já feito em Domando o Destino para explorar a relação entre aquela mulher e a natureza, através de planos abertos e ao mesmo tempo intimistas. E aqui eu lamento por Mank, porque o trabalho do Eric Mercer Smith é também excelente. O vencedor de roteiro adaptado deveria ser Meu Pai. Depois viriam pela ordem Uma Noite em Miami, Nomadland, Borat 2 e O Tigre Branco. Se você reparou, os meus favoritos são roteiros feitos pelos próprios autores das peças. E aí a engenhosidade da história e a forma como encaixa o conceito de demência nela não tem como fugir, na minha, pelo menos, visão de que esse Oscar deveria ir para o Christopher Hampton e também para o Florian Zeller de Meu Pai. E é claro que eu não vou perder a oportunidade de lamentar novamente que O Tigre Branco acabou roubando a vaga de First Cow. Em roteiro original, eu votaria em Bela Vingança para vencer. Depois ficaria com O Som do Silêncio, Judas e o Messias Negro, Os Sete de Chicago e Minari. Apesar da reta final confusa, para mim as críticas muito bem feitas à cultura do machismo e à cultura do estupro de Bela Vingança são suficientes para dar esse Oscar para Emerald Fennell. Para encerrar esta primeira parte, em melhor direção, fico com a Chloe Zhao de Nomadland. Depois viriam a Emerald Fennell, Thomas Vinterberg, David Fincher e Lee Isaac Chung. Além de já ter passado da hora da gente voltar a ver uma mulher vencedora de melhor direção, a Chloe Zhao definitivamente faz o melhor trabalho de direção dessa temporada. Nomadland é um épico intimista, capaz de captar o espírito esquecido de um país através de uma população também abandonada. A delicadeza dessa construção merece o reconhecimento. Vamos então para as perguntas de vocês. Eu começo com Carlos Alberto, que faz um resumo aqui da categoria de melhor atriz, falando que a Frances McDormand venceu o BAFTA, a Andra Day o Globo de Ouro, a Carey Mulligan Critics' Choice, a Vanessa Kirby Veneza e a Viola Davis o SEG. E aí ele quer saber se o Oscar de melhor atriz é a categoria mais imprevisível desse ano. Sim, Carlos, é sem dúvida nenhuma a categoria mais difícil de prever desse Oscar. Acho que a Viola está um pouquinho na frente, mas Frances McDormand, Andra Day e também a Carey Mulligan ali, coladas. A única que parece um pouco distante do prêmio nesse momento é a Vanessa Kirby. Vamos para mais uma pergunta, ela é do Braz, e ele fala que a Academia anunciou a lista dos apresentadores e ele quer saber quem eu acho que deve apresentar melhor direção e filme. Para ele, o Bong Joon-ho e a Regina King, respectivamente, são os favoritos.
O Bong Joon-ho deve apresentar mesmo o Oscar de melhor direção, isso é praticamente certo. Já a Regina King em melhor filme, eu acho complicado, não seria uma coisa de bom tom, visto que o filme dela poderia estar disputando. Acho que deve ficar entre o Harrison Ford, que é um nome adorado pela indústria, adorado pelo público, ou a Zendaya, por que não? A Zendaya é uma estrela, também está muito bem vista em Hollywood, uma atriz negra, e também tem um carinho imenso do público jovem mundo afora. Pode ser uma possibilidade. Vamos para mais um comentário que é da Harley Cristo, e ela diz que é muito vergonhoso o que fizeram com Moonlight no Oscar, um filme lindo que teve um momento tirado dessa forma por um erro bobo. Muito bem lembrado, Harley, e é impressionante como a confusão ela ganhou tamanha proporção que às vezes a gente não se toca que Moonlight provocou uma das maiores surpresas da história do Oscar. Foi realmente incrível, depois da campanha de La La Land, que dominou a temporada de premiações, ele chegar no Oscar e perder para o Moonlight. Vamos agora para o comentário do Igor Berigo. Ele questiona a presença do tombo da Jennifer Lawrence e da Selfie das Estrelas no top 10 dos maiores momentos do Oscar na década passada. Para ele, seria facilmente esses dois trocados pela vitória do Roger Dinkins, depois de 3 indicações, a vitória do Kevin O'Connell, depois de 20 indicações, e os quase 3 minutos de ovação pela vitória do maestro Ennio Morricone. Quando a crítica é respeitosa, eu adoro. Acho que é sempre bom a gente receber uma crítica porque faz a gente abrir o olho e ficar mais antenado. Quanto ao que você falou, Roger Dinkins realmente poderia ter entrado na lista, assim como o Ennio Morricone. Porém, eu fiquei naquela, é uma lista de maiores momentos, ou seja, momentos que ficaram na memória de todo mundo, que ficaram para a história, para o bem ou para o mal, ou de melhores momentos. Por isso que eu acabei optando pelo tombo da Jennifer Lawrence, pela Selfie das Estrelas, entre outros momentos, a apresentação da Lady Gaga e do Bradley Cooper, porque são momentos que hoje você fala com uma pessoa que às vezes também nem é tão cinéfilo assim, mas ela lembra, teve um momento da Selfie, teve aquela atriz que caiu, eu assisti o show da Lady Gaga e do Bradley Cooper. Então foi uma tentativa de ajustar tanto a questão cinéfila quanto isso que causou grande comoção e grande repercussão fora do meio do mundo do cinema. Mas eu concordo, acho que poderia ter realmente pensado melhor e talvez encaixado ali o Morricone e talvez o Roger Dinkins. O último comentário de hoje é da Tiffany Foster e ela fala sobre o maior momento que para ela foi a Frances McDormand, um discurso em 2018, onde ela pede para todas as mulheres se levantarem e pedir mais inclusão nos filmes. Tiffany, eu quase coloquei a Frances McDormand, ela ficou na minha pré-lista. Porém, quando ela faz o discurso ao vencer por 3 anúncios para um crime, o Me Too já estava posto. Já havia um movimento muito forte em relação às causas feministas em Hollywood. Enquanto, quando a Patricia Arquette fez aquilo em 2015, pouco estava sendo discutido. Ainda era uma época em que o Harvey Weinstein transitava tranquilamente no cinema americano. Então, naquele momento, ela meio que despertou. Ela falou, opa, vamos lá, vamos acordar para isso. Ou seja, ela foi transgressora, pelo menos, lógico, no Oscar ali, para o mundo inteiro ver nesse assunto. Não que isso diminua Frances McDormand, pelo amor de Deus, mas eu acho que a situação da Patricia Arquette, naquele momento em que não se falava tanto disso, ela puxar esse couro, para mim é muito histórico e acho que nesse critério eu acabei preferindo ela em vez da Frances McDormand. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu continuo. Eu trago a segunda parte dos meus favoritos para o Oscar 2021. E na quarta-feira tem o bolão, o início do bolão aqui no canal, vídeo especial. Eu vou falar quais serão os prêmios para você concorrer e como você também pode concorrer. Fechado? A gente se encontra. Até lá. Tchau.